Olá, meus queridos alunos do sexto ano B. Sou Ayrton Rita, seu professor de língua portuguesa. Hoje é dia de aula de português. Muito bem. O nosso assunto hoje é fábula. Vamos ver um pouco de fábula. Vocês já têm noção, porque nós trabalhamos antes de nos afastarmos da escola. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Muito bem. Vocês têm aí uma ilustração de uma fábula, os elementos que compõem uma fábula, que vocês podem estar vendo aqui. Na fábula, as personagens são animais com características humanas, que ao final trazem um ensinamento chamado de moral da história. Então aqui nós dizemos que toda fábula ela traz um princípio, uma lição, um ensinamento que nós chamamos de moral da história. Vamos ver as principais características de uma fábula. A fábula é um texto narrativo ficcional. O que é um texto narrativo? Por que é um texto narrativo? Porque narra, porque ele conta uma história. Por isso que é narrativo. E por que é ficcional? Porque se trata de uma ficção, algo que não é real, algo inventado. Então, uma das características da fábula é que é um texto narrativo ficcional. Outra característica, pode ser contada oralmente. Hoje nós conhecemos as fábulas através da leitura. Mas antigamente as fábulas eram contadas oralmente. Até por isso que elas sobreviveram até hoje. Porque uma pessoa contava para outra. E ia contando. E até o advento da escrita. E hoje nós temos aí a fábula contada através de texto. Mas a princípio ela foi feita para ser contada oralmente. Ou seja, através da fala. Outra característica. A linguagem da fábula é uma linguagem simples. Toda fábula que você pegar para ler, você vai perceber que a linguagem é uma linguagem simples, fácil de se entender. Não traz palavras complicadas, palavras difíceis. Outra característica, as fábulas podem ser escritas em prosa. Como assim, professor, em prosa? Em prosa é um texto em parágrafos. Começa no parágrafo, vai ao final da linha e volta, continua na outra linha. Então, é escrito em parágrafos. Então, a fábula pode ser escrita em parágrafos. A fábula, ela é objetiva, ela é direta. Não tem muita enrolação. Ela vai direto ao ponto. A fábula tem começo, meio e fim. As características usadas pelos animais são: os animais, geralmente a fábula, a maioria delas, tem como personagem os animais. E esses animais, eles mostram para nós condições humanas, coisas que são próprias de nós, seres humanos. Então, através de uma fábula, o autor pode expressar ali, mostrar a inveja, a ganância, a preguiça, a sabedoria. Autores de fábulas. Esses são alguns dos autores de fábulas, os mais famosos, digamos. Nós temos aqui o primeiro a encabeçar a lista é
se lê Êxopo. Esse aqui ele é considerado o pai da fábula. Quem inventou esse tipo de texto, Êxopo. Isso foi lá no século VI. Muito tempo atrás. Depois vem Fedro, outro autor de fábulas. Depois vem La Fontaine. E temos dois brasileiros que se destacaram nesse tipo de texto, nesse gênero textual, que é o Monteiro Lobato e o Milor Fernandes. Certo? Aqui nós temos uma fábula, e eu vou ler aqui para vocês essa fábula. Vocês acompanham aí a leitura. Se chama O Vento e o Sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Muito bem, essa é a fábula de hoje, o vento e o sol. A proposta para vocês agora é fazer uma análise dessa fábula. Vamos encontrar aqui, vocês se lembram dos elementos da narrativa. Se vocês não se lembram, eu vou dizer alguns, mas eu creio que vocês se lembrem. Veja, os elementos da narrativa que fazem parte de um texto narrativo, e a fábula é um texto narrativo, logo, não poderia ficar de fora aí os elementos da narrativa. Por exemplo, essa história tem personagem? Tem personagem. Personagem é um elemento que faz parte da narrativa. Aqui nós temos o vento e o sol, personagem dessa fábula. O outro elemento é o tempo. Nós temos também o espaço. O tempo é o quando. O quando ocorre essa história, essa fábula. Em que momento? Então talvez você não encontre escrito, mas você pode deduzir. Por exemplo, quando diz aqui: o sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem. Qual é o período da tarde que o sol está mais forte? É o sol a pino, ou o sol do meio-dia, não é? Então nós dizemos aqui que essa história aqui ela pode ter acontecido numa tarde, meio-dia, num horário de meio-dia. Isso é tempo. Tá? Não tem a ver com o clima, viu gente? Não é que é o clima, mas é o tempo. Então, o quando, um certo dia, meio-dia. Eu posso deduzir através do texto qual será esse horário. Ok? O espaço é o local onde se passa a história. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. Eles viram um viajante que vinha caminhando. Esse viajante estava caminhando por onde? Bom, deveria haver uma estrada. Então a estrada é um espaço. Fala também aqui que o sol se escondeu atrás de uma nuvem.
Nuvem também é o espaço. Certo? Então, nós temos alguns elementos da narrativa aqui. Nós temos então o tempo, temos personagens, temos espaço, nós temos enredo. Lembram-se do enredo? O que é o enredo? O enredo é do que se trata a história. Do que fala essa fábula? A fábula conta a história do vento e do sol, que eles estavam disputando quem que era mais forte. Um dia apareceu um homem e o sol propôs ali aquele que vencer, aquele que conseguisse fazer o viajante tirar o casaco seria o vencedor. Aí o vento soprou, não conseguiu nada, e o sol veio com seu calor intenso e fez com que o homem tirasse o paletó. Então esse é o enredo. Do que se trata a história? Então, o enredo você conta a história. Você fala sobre a história, de um modo resumido. Isso é um enredo. Tá certo? Então nós temos personagem, tempo, espaço, enredo. Nós também temos um narrador, né? Que todo texto narrativo ele tem um narrador. E esse narrador ele pode acontecer de duas formas. Eu posso ter o narrador personagem e o narrador observador. Lembrando que o narrador personagem é aquele que narra a história, que conta a história e ao mesmo tempo ele faz parte da história. Esse é o narrador personagem. E o narrador observador é aquele que apenas conta a história sem fazer parte dela. Sabendo disso, qual que é aqui o tipo de narrador nesse texto, nessa fábula? Sim, é o narrador observador, porque ele conta a história. Alguém está contando a história do vento e do sol. Mas quem está contando não faz parte. Não é o vento que está contando, nem é o sol. Então é alguém que conta. Então é um narrador que fica fora da história. Ele apenas conta a história. Então, narrador observador. Certo? Bom, vocês terão logo abaixo do vídeo aí ou em um formulário à parte, vocês terão atividades sobre esse assunto, sobre fábulas, sobre elementos na narrativa. E também vocês produzirão uma pequena fábula, uma narrativa em forma de fábula, tá certo? Então hoje a aula fica por aqui. Eu quero agradecer a você que está aí ouvindo. E você, quando for fazer as atividades, por favor, faça bem feito, leia com atenção, porque tem gente que está fazendo apenas por fazer, coloca o nome e chuta tudo. E muita gente tem errado. Eu coloco questões aí, uma pequena avaliação, valendo 5 pontos. Tem gente tirando 1, 2, 0. Poucos alunos têm tirado 4 ou 5. Então façam com convicção, leia, ouça esse vídeo novamente e tire nota. Não adianta você dizer que fez e fazer de qualquer jeito, não ter uma nota boa. E quando eu digo nota boa, se vale 5, tire o 5. Mas tirar 0, 1, por favor. Então, vocês poderão acessar, juntamente nesse vídeo, o link para desenvolver aí o formulário. Por hora ficamos por aqui. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa aula.